Bom dia, queridos irmãos, graça e paz a todos. Mais um dia abençoado, creio eu, a qual o Senhor quer falar conosco nessa manhã. Meus irmãos, eu estive lendo Atos, aqueles capítulos finais de Atos dos Apóstolos, e Deus tem mostrado grandemente como Ele é soberano e como Ele age em meio a todas as coisas, como Ele divulga o seu Evangelho. Queridos, antes de dar continuidade, vamos estar fazendo uma oração em nome de Jesus. Santo Deus, graças te dou, Senhor, por mais essa oportunidade que estamos tendo de ouvir a Tua Palavra. Que o Senhor venha cada vez mais nos dar luz para interpretar a Tua Palavra e levar com mais clareza o Evangelho ao povo, Senhor. Santo Deus nos edifica, Santo Deus nos fortalece. Que essa palavra venha ter a comunicação prática, Senhor, aos corações dos crentes e dos descrentes. E que Teu nome seja glorificado. Amém e amém. Irmãos, antes de já irmos para o texto-chave, eu queria estar falando para os irmãos que eu andei lendo esses capítulos, do 20 ao 28, daquela última jornada de Paulo, onde ele é chamado ali a pregar por Deus em Jerusalém, e logo após isso em Roma. Era importante ele pregar em Roma também o Evangelho. E o Senhor tem falado muito comigo através desses textos. É claro que não vamos poder ler todos eles, mas eu fiz um breve resumo do que aconteceu e quero também depois chegar ali e falar do texto que relata, quando Paulo relata o testemunho dele, e vamos falar mais sobre esses textos, o que o Senhor tem a nos falar sobre esses textos. Então, a partir do capítulo 20, irmãos, a partir do capítulo 20, deixa claro ali que Deus tem um chamado para Paulo ir pregar em Jerusalém. O Espírito mexia com ele para pregar o Evangelho em Jerusalém. Antes de chegar, ele navegou para Tiro, Ptolemaida e Cesareia, onde o Espírito Santo também ali revelou por irmãos e também pelo profeta Ágabo o que aguardava Paulo em Jerusalém, o que seria entregue a Paulo em Jerusalém. E Ágabo diz que Paulo ali seria preso e entregue aos gentios, mas Paulo sabia que tudo isso, irmãos, tudo isso estava nos planos soberanos de Deus. Paulo sabia que essas coisas tinham que acontecer, estava nos planos de Deus, até o ponto de dizer aos irmãos que os irmãos não veriam mais o seu rosto. Ou seja, Paulo ali estava certo que seria a sua última jornada, nessa terra por Cristo Jesus. Foi também em Jerusalém que levaram Jesus para as mãos dos romanos, se bem nos lembramos, os irmãos em Cesareia até rogaram para que Paulo não fosse para Jerusalém, assim como os próprios discípulos também não queriam que Jesus fosse entregue nas mãos dos romanos, mas falavam isso porque não entendiam os desígnios de Deus, Paulo, assim como Cristo, ele também entendeu que ele tinha que passar por essas coisas. Paulo sabia que os irmãos os amavam ele, todos os irmãos amavam Paulo, mas ele disse em Atos 21, 23, estou pronto não só para ser preso, mas também morrer em Jerusalém pelo nome de Jesus Cristo. Vemos que mais vale realmente o que Deus quer que aconteça do que os sentimentos humanos. Então, Paulo sobe a Jerusalém
Tiago ali alerta Paulo sobre os judeus, que certamente não aceitariam, pois Paulo pregava o fim da circuncisão, né, para os gentios e salvação somente pela fé em Cristo Jesus. E dizia que os gentios não eram obrigados a guardar tais práticas da lei. Citações que, sinceramente, os judeus não aceitavam, eles odiavam essas afirmações de Paulo, né? Muitos deles nem taxavam Paulo realmente de um apóstolo ou de um homem de Deus. Paulo, sendo também judeu, o que aconteceu? Ele fez voto, raspou a cabeça para assim mostrar que observava a lei e para não criar contenda com os judeus quando subisse ao templo. Mesmo assim, os judeus vindo da Ásia, conhecendo Paulo, estando Paulo no templo, o agarraram. Eles o agarraram e tumultuaram o povo, tiraram Paulo do templo. O homem fez a cidade inteira de Jerusalém ficar em pânico. A cidade se tumultuou toda, né? O povo buscava ali matar Paulo de todas as maneiras. Paulo foi preso pelo centurião. Logo o centurião chegou e Paulo ali foi preso pelo centurião. Se cumprindo ali então a profecia de Ágabo, de que ele disse que quando Paulo chegasse em Jerusalém, ele seria preso. E assim foi. E chegando à fortaleza, né, o centurião levou Paulo ali à fortaleza, com todo aquele tumulto, as pessoas ali, todas ali tumultuadas, querendo a morte de Paulo, a maioria. E Paulo pediu direito a falar, se ele teria direito a falar. E ele erguendo a mão, disse: agora quero que vamos para o texto, onde Paulo vai ali dizer, proclamar, na verdade, o seu testemunho, a sua defesa, né? E ali também citando o evangelho a esses irmãos. Então abram lá em Atos 22. Atos 22, vamos ler do 3 ao 21, em nome de Jesus. Então, Paulo continuou e disse: eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas criei-me nesta cidade, e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós sois no dia de hoje. Persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres, de que são testemunhas os sumos sacerdotes e todos os anciãos. Destes recebi carta para os irmãos, e ia para Damasco, no propósito de trazer manietados, né, amarrados para Jerusalém, os que também lá estivessem, para serem punidos. Versículo 6. Ora, aconteceu que, indo de caminho e já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Então caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que me respondeu: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Os que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceberem o sentido da voz de quem falava comigo. Então perguntei: que farei, Senhor? E o Senhor me disse: levanta-te, entra em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo o que te é ordenado fazer. Tendo ficado cego por causa do fulgor daquela luz, guiado pela mão dos que estavam comigo, cheguei a Damasco. Um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me, e pondo-se junto a mim, disse: Saulo, irmão, recebe novamente a vista. Nessa mesma hora recobrei a vista e olhei para ele. Então ele disse: o Deus de nossos pais de antemão te escolheu para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires uma voz da sua própria boca.
porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens, das coisas que tens visto e ouvido. E agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e leva os teus pecados, invocando o nome dele. Tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio-me um êxtase, e vi aquele que falava comigo: apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque não receberão o seu testemunho a meu respeito. Eu disse: Senhor, eles bem sabem que eu encerrava em prisão e nas sinagogas açoitava os que criam em ti. Quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente, consentia nisso, e até guardei as vestes dos que o matavam. Mas ele me disse: vai, porque eu te enviarei para longe, aos gentios. Até aí, irmãos, versículo 21. Esse discurso de Paulo, esse testemunho de Paulo, foi tão forte no coração desses irmãos, que ao ponto deles gritarem, os judeus ali, os judeus, o povo amotinado ali gritavam: tira tal homem da terra, pois não convém que ele viva. Olha só como a maldade, como ali até relembra, né, quando era para se escolher Cristo ou Barrabás, e eles escolheram Barrabás, gritavam que Jesus fosse fosse crucificado. Então, olha só, né, até a semelhança do que estava acontecendo com Paulo em Jerusalém. Paulo é preso e expõe no dia seguinte novamente a sua fé ao Sinédrio, dizendo que estava sendo julgado por crer na ressurreição dos mortos, assim também proclamando que Cristo ressuscitou. Então aí já vemos Paulo novamente anunciando o Evangelho quando lhe era proposta a oportunidade. Vemos que o Senhor Jesus se põe à noite do lado de Paulo. Nesse mesmo dia, à noite, Jesus se põe do lado de Paulo e diz: coragem, Paulo, assim como deste testemunho de mim em Jerusalém, importa que vá para Roma e faças o mesmo. Então, por se unirem ali mais de 40 judeus, né, fazendo juramento ali de anátema, maldição, até matarem Paulo, entraram ali em jejum, até verem Paulo morto. E o que aconteceu? Então ele é enviado, na mesma noite pelo comandante Lísias. O comandante Lísias envia Paulo ao governador Félix. Olha só que aventura, né, que Paulo está passando aqui. Todos os lugares, todas as pessoas que Paulo está ficando frente a frente e tendo a oportunidade de falar de Cristo, de dar o seu testemunho. Então, desceu ali depois o sumo sacerdote e os anciões para acusar Paulo novamente, né? Porque eles foram até Antípadride. Antípadride, onde estava o governador Félix, né? Porque o comandante Lísias enviou Paulo a Félix nessa cidade. Então os sacerdotes ali desceram para acusar Paulo novamente ao governador. Paulo novamente discursa em defesa de si mesmo. Ele novamente discursa ao governador Félix. E Félix chama Paulo várias vezes após aquele episódio para conversar com Paulo. E Paulo não perde a oportunidade e ele explica Jesus Cristo, ele fala do Evangelho, e até o ponto de Félix ficar amedrontado quando Paulo falava do juízo vindouro. Então Paulo não perdeu essas oportunidades, mesmo estando preso. Depois de 2 anos, um novo governador assumiu, Festo. Festo é o novo governador da província. E Paulo, agora preso em Cesareia, também foi acusado lá pelos principais sacerdotes, os quais não podiam provar nenhum crime de Paulo. Eles não paravam de perseguir o apóstolo de Cristo.
Festo, querendo o apoio dos judeus no seu governo, pergunta a Paulo se ele quer ser julgado por ele em Jerusalém. Ou seja, Festo queria que Paulo voltasse em Jerusalém, mas o plano dele já era que Paulo fosse assassinado pelos judeus. E Paulo, firmemente, já suspeitando do plano, responde: estou diante do tribunal de César, e nenhum mal ou crime podem provar de mim. Não poderás me entregar aos judeus. Apelo para César. E assim Paulo vê o que Jesus disse para ele, né? Que importava que ele falasse do evangelho em Roma, que ele fosse a Roma e pregasse ali também o evangelho. Então agora Paulo para Roma iria, e ali ele seria julgado. Eis ali também a oportunidade de Paulo de declarar Cristo no centro do mundo, na época, né? A cidade de Roma. E dada a oportunidade de Paulo, antes de embarcar na viagem e falar em sua defesa ao rei Agripa, né? Foi dada essa oportunidade a Paulo de falar ao rei Agripa e sua esposa Berenice, antes dele embarcar. E ali Paulo novamente propaga o evangelho. Ele não perde a oportunidade. Novamente ele propaga o evangelho, ao ponto de Agripa dizer: por pouco não me persuades a ser um cristão, Paulo. E Paulo, como vemos em Atos 26, 29, diz bem assim: assim, ó rei, Deus permitisse que não só tu, mas todos que aqui estão, exceto essas cadeiras, se tornassem cristãos como eu. É tremendo, né, irmãos, como o agir de Deus nessa viagem de Paulo foi, o quanto Paulo teve oportunidades. Paulo, então, eu só estou terminando aqui, fazer esse resumo aos irmãos, para que eu venha trazer a aplicação aos nossos corações desse resumo desses últimos capítulos de Atos. Paulo, então, embarca em um navio romano, né? Após esse episódio, ele embarca em um navio romano para a Itália, com outros prisioneiros, para ir ser julgado em Roma. Sabemos que foi uma aventura, quem já leu lá sabe que foi uma aventura essa viagem ao alto mar de Paulo, né? Aquele naufrágio onde aconteceu porque houve um tufão, né? Um tufão chamado Aquilão, era o nome desse tufão, relata lá em Atos, que atingiu o navio, né? 14 dias esses prisioneiros ali ficaram sem se alimentar, com todas essas adversidades, e Deus não deixou que nenhum fio de cabelo se perdesse desses prisioneiros ou de qualquer um que estava ali nessa viagem, naquele navio. O navio, então, se destroçando, foi parar em uma ilha, onde Paulo foi picado ali também. Vemos aquele relato que Paulo foi picado por uma serpente venenosa e Deus novamente livra da morte. Paulo efetua muitas curas entre os bárbaros naquela ilha, né? Tinha muitos bárbaros naquela ilha, onde eles acabaram ficando. E Paulo novamente, com certeza ali, ele propagou o evangelho aos bárbaros. Ele efetuou curas entre os bárbaros. Então ficaram ali até que um navio alexandrino passa por lá, desembarca lá. E então eles embarcam e vão para Roma. Passaram umas outras cidades antes, mas acabaram chegando em Roma. E Paulo, em Roma, foi-lhe dado ali um privilégio maravilhoso quando ele chega em Roma. Toda aquela ajuda que Paulo tinha feito nessa navegação, ao ponto de Deus também falar com ele nessa navegação, explicando para ele que nenhuma alma ali se perderia, que ele devia seguir ali as ordens de Deus para que nenhuma alma se perdesse. O pessoal, o exército romano percebeu essa ação de Paulo, né, guiado por Deus, que os ajudou muito, senão eles todos teriam morrido. Então concederam esse privilégio a Paulo quando ele chegou em Roma. Foi-lhe dado ali uma prisão domiciliar. Paulo ficaria em uma casa com um soldado guardando, né?
Então, qual era o propósito de Deus ali com Paulo em Roma? Ele tinha que chegar até César. Em Atos não é relatado, na Bíblia não é relatado ao ponto de Paulo chegar diante do próprio César. Mas vemos que Paulo chama, ao chegar ali e passar uns dias ali, ele chama os principais dos judeus e eles os queriam ouvir. E Paulo prega Jesus. Paulo prega Cristo, o Evangelho, usando ali as profecias do Velho Testamento, usando Isaías. E alguns ali creram, alguns judeus creram em Paulo, no Evangelho que Paulo pregava. E os incrédulos foram embora, com tormentas na cabeça. Não entendiam o que Paulo dizia. Paulo ficou 2 anos em prisão domiciliar, pregando o Evangelho sem impedimento algum. Então, irmãos, o que essa aventura toda de Paulo tem a dizer para nós nesta manhã? O que Deus tem a aplicar para as nossas vidas nessa manhã, com toda essa história maravilhosa, esse relato, a qual Deus, usando o seu apóstolo missionário, Paulo, a fazer toda essa jornada. Primeiramente, irmãos, o que devemos ressaltar dessa aventura é que Deus é plenamente soberano. Deus é plenamente soberano. Nada ali pode frustrar os seus planos. Nada pode frustrar os planos de Deus. O propósito dele era que Paulo pregasse em Jerusalém e pregasse em Roma. Não importa as circunstâncias, Deus o guardou. Ele cumpriu o propósito dele, né? Aonde Paulo foi e pregou em Jerusalém e levou o evangelho em Roma, levou a reis, levou a imperadores. Paulo foi como ovelha no meio de lobos, né? A maioria contra ele, a maioria querendo matá-lo, e ele ali pregando o evangelho sem medo algum. Alguns, meus irmãos, podem dizer: ah, mas Paulo tinha o chamado, né? Muitos podem dizer: Paulo tinha um chamado, e realmente ele tinha um chamado, meus irmãos. Ele tinha um chamado específico, sim. Mas todo crente, aprendam, todo crente também tem o chamado de levar a Cristo a todas as pessoas, né? O ide, que relata os evangelhos, ide e pregai o evangelho, é para todo crente. Não foi só para Paulo, mas sim para todo o cristão. E sabendo disso, você deve ter a convicção, meus irmãos. Vamos ter a convicção de que Deus é soberano e te guardará no meio dessa jornada evangelística que cada um de nós temos. Deus nos guardará. Ele é soberano, assim como ele fez com Paulo. E se em meio a isso, meus queridos, alguns forem humilhados, mesmo sendo inocentes, alguns de vós que vão anunciar serem humilhados, até mesmo nós acabarmos passando por prisões, e até mesmo ali talvez sendo mortos, o propósito é: anuncie Jesus Cristo, anuncie o Evangelho a toda criatura, por onde você for, seja onde você frequentar, anuncie o Evangelho. Não se envergonhe, até Paulo diz, né? Não me envergonhe do Evangelho, pois é o poder de Deus para salvar, para a salvação de todo aquele que crê. Está lá em Romanos 1. Muitos, meus queridos, não vão ouvir. Isso é fato. Muitos não vão ouvir o Evangelho. Muitos até vão te perseguir. Muitos vão armar ciladas para você. Temos que entender que uma das marcas do cristão é ser perseguido, é ser ali caluniado. As pessoas talvez vão distanciar de você, porque você vai querer falar de Cristo para elas, e a luz não se dá com trevas, e tem pessoas que não veem a luz porque seus pecados são revelados. E, queridos, é nos dada essa oportunidade.
é nos dado essa oportunidade. Temos que entender que, mesmo sendo perseguidos, mesmo acontecendo todas as adversidades, que é claro que talvez não vão ser as mesmas que Paulo sofreu, temos que anunciar o Evangelho. Temos que anunciar Cristo Jesus. Cristo deve ser anunciado. Assim como Paulo teve as oportunidades de propagar Cristo em suas defesas nos julgamentos, eu garanto que vocês também vão ter oportunidades até em meio a essas perseguições. Pessoas lhe querendo fazer mal, e Deus vai propor situações para que você fale do amor de Cristo, fale do amor de Jesus para este coração incrédulo. Os planos de Deus são maravilhosos para o que anuncia Jesus Cristo, para todo aquele que anuncia Cristo Jesus. Seja ele quem for, seja você quem for, meu querido, independente da posição, anuncie Jesus. Anuncie Jesus ao seu amigo, anuncie Jesus à sua família. Faça como Paulo, use o seu testemunho, mostre como Jesus é maravilhoso e salvou um pobre pecador como você, como nós. Mostre a maravilhosa experiência de uma pessoa transformada em Cristo Jesus. E o segundo ponto é para você que ouviu tudo isso e ainda ignora o amor de Deus, ainda não consegue crer em Cristo Jesus. Você acha que tudo isso é balela, não é? Saiba que Jesus te chama. Jesus está te chamando através desse vídeo. E não quer ver você na posição daqueles que não creram no Evangelho, mas na posição de salvos. Posição de filhos de Deus. Se você acha incrível, meu querido, se você que não crê, acha incrível tudo isso que Deus fez com Paulo para homens ouvirem o Evangelho, imagina quando você realmente entender o que Deus fez através de Cristo Jesus para te salvar. Quando você tiver essa real luz do que Cristo fez por você. Pecador, se arrependa. Se arrependa de seus pecados. Tome posse da vida eterna pela fé em Jesus Cristo. E se você está pensando agora, nossa, realmente, Alexandre, quase eu me tornei um cristão. Olha, você falou de uma maneira que, nossa, parece que me deu um chacoalhão. Quase que eu realmente creio e me torno um cristão. Tome emprestado as palavras de Paulo, a qual lemos. De que Deus assim permitisse de que não só você, mas todos os que me ouvem agora, que estão longe dos caminhos de Deus, que estão longe de Deus, se tornem cristãos. Sim, meus irmãos, se arrependa. Creia em Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Não há outro caminho para você, pecador. Não há outro caminho para você. Não houve outro caminho para mim. Não há outro caminho para qualquer ser humano. Jesus é o caminho. Jesus é o caminho. Meus queridos, tenham um bom dia e que Deus os abençoe grandemente com esta palavra.